e Deus venha nos abençoar, nos guardar nesse momento que é tão especial para nós, né? Então, em nome de Jesus, ele diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Nós agradecemos a Deus, né? Pelo amor e a misericórdia dele, nos confiar esses momentos. Nós estamos aqui na presença dele. É uma reunião semanal aí, de 40, 50 minutos, de meditação, de intercessão, né? E a gente entende que é muito importante isso aqui para os empreendedores cristãos, né? O que diferencia nós do mundo secular aí fora aí é reconhecer a autoridade de Deus sobre nossa vida e sobre os nossos negócios também. E temos feito isso buscando a bênção, a graça de Deus, com esse lugar aqui, que é um lugar de comunhão, mas também um lugar de ensino, um lugar de crescimento, um lugar de contentamento também, mas é lugar de choro também, queridos, né? Temos os nossos momentos de intercessão aqui, os nossos momentos de oração, e é um lugar assim, das nossas queixas também, nos colocar na presença de Deus, lugar de desabafo, mas lugar também de alimento espiritual. Deus tem falado com a gente, graças a Deus, e nós estamos numa caminhada, todos nós participando disso. A gente sabe que o tempo passa muito rápido, as coisas acontecem aí de uma forma muito ligeira, né? Muito rápida aí, e a gente tem que saber o que nós queremos da vida, onde nós queremos chegar. E temos que caminhar sempre dentro da vontade de Deus, do querer de Deus, fazendo a vontade de Deus, sabendo que a vontade dele é a melhor para nós, né? Caminhar também procurando aliados, parceiros, sabe? Pessoas que nos ouvem, pessoas que nos orientam, pessoas que nos aconselham, nos acolhem, pessoas que oram junto com a gente, oram por nós também, né? E nós oramos por eles. Caminhando também preparado, principalmente os empreendedores que estão no início, às vezes, não entendendo que na nossa caminhada nós temos muitas contrariedades também pela frente, e a gente enfrenta isso, nem tudo é um mar de rosa. Nessa caminhada, ela tem altos e baixos, nós temos que estar preparados para administrar as adversidades que vêm pela frente também, e fazer isso com muita sabedoria, com muita mansidão também. E sem perder o nosso foco. Como crente, nós sabemos onde nós queremos chegar. Como servos de Deus, nós sabemos onde queremos chegar. Queremos ouvir a voz de Deus, nos convidando, né, para a presença dele. Vinde, bendito do meu Pai. Mas nesse mundo, nossos empreendimentos, onde nós queremos chegar também. Então, a gente aprende muito com Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 9, a gente percebe, numa passagem que ele passou ali por uma aldeia dos samaritanos, a gente percebe que ele tinha um foco, e ele sabia das dificuldades, dos problemas, mas ele não perdeu o foco, e a gente também vai continuar assim. Então, vamos fechar nossos olhos, nós vamos falar com Deus, pedir a bênção de Deus para a nossa vida. Vamos ouvir a palavra, vamos estar intercedendo, e vamos estar nos preparando para que a gente possa enfrentar todas as coisas debaixo da graça e do poder de Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor concede a nós, de nos reunirmos aqui com os empreendedores cristãos, meu Pai. Senhor, eu peço tua bênção. Toma esse momento, Senhor amado, das nossas vidas, usando o teu servo, pastor Elias, ó Pai, na palavra,
e ela venha de encontro às nossas necessidades. A gente possa compreender e entender isso, meu Pai. Nós estamos numa caminhada, meu Deus, queremos estar dentro da tua vontade, do teu querer, fazendo, obedecendo, meu Pai, aprendendo também e confiando, Senhor, que a tua mão poderosa está sobre nós. Sempre consagrando todos os nossos negócios, Senhor, colocando nas tuas mãos, ó Pai, para alcançar as bênçãos que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Fica com a gente, toma conta desse ambiente. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, meu Pai. Nós pedimos assim no nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pastor Elias, fique à vontade, filhão. Amém. Graças a Deus, graça e paz a todos. Uma honra, como sempre, a gente poder dar sequência e aquilo que nós estamos construindo. Tenho certeza que muitas coisas ficarão, as coisas espirituais, os valores espirituais ficarão no nosso coração, né? E hoje nós vamos fazer uma síntese, né, do capítulo 9 de Neemias. Nós estamos estudando cada encontro, em 15 minutinhos estamos fazendo um resumo, e hoje nós vamos falar do capítulo 9. E eu resumi esse capítulo 9 em 4 verdades. Leitura bíblica, oração, aliás, confissão, adoração e um pacto com Deus que eles fizeram. Então, é sobre isso que nós iremos fazer. Essas 4 verdades que nós iremos refletir antes de nós orarmos. Tem sido gratificante também, não apenas a parte bíblica, como o pastor Efraim disse, mas também aquele momento de oração com todos os irmãos, podendo colocar necessidade. Todos nós temos as nossas necessidades. E esse lugar de encontro aqui é para a gente ouvir Deus e também poder falar com Ele, né? Então, sobre a leitura bíblica, a primeira parte, eu queria relembrar aquilo que nós falamos a semana passada. Aquilo que nós falamos a semana passada, no capítulo 8, foi no sentido da gente... 4 coisas, né? Foi de ler, da gente entender, da gente ensinar e da gente praticar a palavra. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia mesmo, conforme disse Isaías. Ela produz coisas maravilhosas no nosso coração. E aqui no capítulo 9 tem um avivamento acontecendo. Então, no versículo 3, ele fala sobre a leitura bíblica 1/4 do dia. Diz assim: e levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 parte do dia. E aí fica uma interrogação para nós. Se essa 1/4 parte do dia é a parte clara, então eles dedicavam 3 horas por dia para ler a palavra e 3 horas por dia para orar e buscar ao Senhor. Mas se esse 1/4 do dia estiverem aqui considerando, aí eu deixo para você decidir, foi de 24 horas, eles gastavam 6 horas por dia lendo a palavra de Deus, e a outra parte do dia confessando e adorando a Deus, conforme o versículo 3, né? Muito tempo. Mesmo a gente falando assim, mesmo que fosse 3 horas de leitura bíblica e 3 horas de oração e confissão, é um grande avivamento. É um grande avivamento. Mas se foi 24 horas, esse avivamento aqui do capítulo 9, ele foi mais intenso do que nós podemos imaginar. E o que eles leram? Se a primeira resumo é sobre a palavra de Deus, quais textos possivelmente leram, né? Então, a Bíblia diz lá, a palavra de Jesus, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se na oração deles, nos versículos descritos do capítulo 9, eles falam da criação, de Abraão, dos milagres do deserto, da conquista da terra de Canaã,
das histórias dos reis, então, o que eles leram nesse período do avivamento foi começando em Gênesis e indo até, no mínimo, até segundo Crônicas, sem medo de errar. Eles leram toda essa parte. Eles leram os livros históricos, eles leram todo o Pentateuco, eles leram a conquista da terra, o livro de Josué, eles leram toda essa parte. E a Bíblia realmente, ela produz um avivamento no coração das pessoas. E no versículo 3, na parte B, fala que a outra parte do dia, se foi de 3 ou de 6 horas, a primeira parte eles ficaram praticando a confissão. E por confissão, nós entendemos assim, momento em que as pessoas tiram realmente a máscara. A confissão é quando as pessoas olham para dentro de si mesmos e reconhecem o pecado. Confissão não fica maquiando, Senhor, foi um pequeno erro, um pequeno deslize que aconteceu comigo. Não, eles confessaram mesmo. Olha o versículo 1, por exemplo, Neemias 9:1. Ora, no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de sacos e com terra sobre as cabeças. A confissão era uma confissão pública, né? No versículo 2, a parte da confissão deles fala assim, e os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros. Houve então uma santificação. E puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e a iniquidade de seus pais. Eles não acobertaram o pecado, não amenizaram, chamaram o pecado de pecado. E outra coisa também, eles assumiram diante do Senhor. Lembra no capítulo 1, a oração de Neemias, quando Neemias confessa o pecado dos seus ancestrais? Novamente aqui. Em avivamento, a pessoa não confessa só o pecado dele. Ele se coloca na brecha e confessa o pecado de outras pessoas. Dentro de uma igreja, a pessoa confessa o erro da outra pessoa. Ao invés de acusar as outras pessoas, na confissão ele põe sobre os seus ombros, se sente culpado também. Então aqui, os filhos de Israel, aqui eles assumiram, nós pecamos, mas os nossos pais também cometeram erro, Então, houve um reconhecimento disso, né? No versículo 32, no momento da confissão, ele tem aqui um reconhecimento do que está acontecendo, né? Olha o versículo 32, ele diz assim, agora, pois, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, que guarda os pactos da beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós e aos nossos reis, aos nossos príncipes, a nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e todo o teu povo, desde os dias do rei da Síria até hoje. Então, a confissão deles, eles confessaram que a situação deles não estava boa. Então, a oração de confissão é quando a gente abre, rasga o coração diante do Senhor e conta realmente a dor, conta realmente o que está acontecendo. E aí no 33 ele diz assim, eles confessam a santidade de Deus. Apesar deles confessarem a fraqueza deles, ele confessa a santidade. Diz assim, tu, porém, és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, mas nós perversamente. Então, eles não, de maneira nenhuma, jogam culpa aquilo que estão passando, aquilo que Israel passou, que a cidade de Jerusalém passou. Eles estavam agora reconstruindo, não as muralhas de pedra, eles estavam reconstruindo as muralhas espirituais agora. Eu estava reconstruindo, colocando nos lugares os valores espirituais. E eles confessaram que Deus foi justo quando permitiu o cativeiro, nenhum momento da confissão, eles colocaram onde você estava, que não ouviu a gente, não protegeu a gente, desprezou a gente. Eles não estavam brigando com Deus. A oração de confissão não é briga com Deus. É um reconhecimento e
e coloca tudo diante do Senhor e deixa para trás, né? Então eles confessaram. Ó, no 34 eles confessam a rebeldia deles. E diz assim, os nossos reis, os nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos pais, não têm guardado a tua lei, nem têm dado ouvido aos teus mandamentos e os teus testemunhos, como que testificasse contra eles. Então, eles confessaram isso mesmo. Eles confessaram que houve transgressão dos mandamentos, que a rebeldia foi da parte deles e não da parte do Senhor, né? Confessaram a rebeldia, foram rebeldes, transgrediram os mandamentos. Olha no 35, que dá para a gente extrair aí nessa confissão do versículo 35. Porque eles, no seu reino, na muita abundância de bens que ele deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, Deus, você foi bom para eles, e deu muita coisa para eles, não souberam aproveitar. Ao invés de, quando eles estavam na abundância, sobrando as coisas, tendo todo o reino na mão, ao invés deles lembrarem de ti, eles foram fazer outras coisas. Eles foram transgredir os mandamentos. Sabe? Essa confissão é importante. Será que nós somos preparados para estar abastados? Será que muitas vezes a riqueza ou bens pode fazer mal para nós? Nós estamos preparados para assumir? Eles aqui falaram que o povo de Israel não foi, né? Aqui em Curitiba, 100 quilômetros daqui, está o litoral, aqui do Paraná, né? E às vezes as pessoas prosperam, aí não sou contra, tira férias, acho que a gente precisa, inclusive a gente vai trabalhar isso lá para frente, questão de descanso, né? A questão da gente também poder refazer as nossas energias. Mas tem muita gente que às vezes acaba comprando uma casa, uma chácara, um rancho lá na beira do rio, e aí ele some da igreja. Aí ele some, cara. Aí ele não tem mais tempo para Deus. Aí ele trabalha durante a semana, final de semana, aí ele vai desfrutar e aí não tem mais escola bíblica para ele, aí não tem mais culto para ele, aí não pode participar de mais nenhuma reunião da igreja, aí fica muito tempo sem a Santa Ceia. Foi assim que aconteceu com os filhos de Israel, e eles admitiram aí no versículo 35. Olha, e confessaram também no 36 e 37 que estavam muito aflitos com isso. Eis que hoje somos escravos. E quanto à terra que deste aos nossos pais, pois comeram o seu fruto, o seu bem, eis que somos escravos nela. Ele multiplica os seus produtos para os reis, puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Também eles nos dominam sobre os nossos corpos, sobre o nosso gado, como lhe apraz. E estamos em grande angústia. Eu queria dizer para vocês o seguinte, na oração de confissão hoje para nós, primeira lição, não esconda nada do Senhor. Vai ter pedido de oração. Conte para o Senhor onde está a tua dor. Aqui nesse avivamento aqui, eles contaram para Deus. Eles contaram para Deus. E aí, entre você e Deus, se tiver alguma coisa, conta para o Senhor. Mas não maqueia, não. Porque ele sabe tudo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele tem carinho em nos curar, em nos restaurar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Agora, a terceira verdade que eu queria comentar com vocês, a primeira é a leitura da Bíblia, confissão, a outra é adoração. Na adoração deles, é muito legal. A adoração deles começa aí no versículo 6 e vai até o 31. Eu não vou ler por causa do tempo. Mas assim, resumindo, eles exaltaram os milagres do Senhor, apontando sempre a fidelidade, o amor e a misericórdia, mas ao mesmo tempo que eles exaltavam a Deus, eles também se reconheceram pequenos. Porque é assim, gente, quando a gente adora a Deus de verdade, a gente reconhece a grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, a nossa fraqueza. Se a gente confessa a Deus como um Deus grande, onipotente, a gente se sente o bichinho de Jacó, se sente a poeira mesmo.
É assim que acontece. Essa adoração aqui de avivamento é isso que acontece. Ele fala que Deus é grande e que ele está pequeno. Ele fala que Deus é perfeito, que eles é imperfeito. Eles falam que Deus é puro e que eles são impuros. Mas é assim, gente. Aqui foi um avivamento, adoração. E aí vem uma verdade para mim, para você, que a gente sabe, mas que a gente vai repetir aqui. Quando Deus quer alguém lá na igreja, ele levanta. Deus sempre levanta. Ele levanta. Deus, quando quer um pastor, ele levanta. Quando Deus quer um músico na igreja, ele levanta no meio da igreja. Quando ele quer um diácono, ele quer um presbítero. Mas quando Deus quer um adorador, ele não levanta. Ele procura. Porque a adoração é uma resposta nossa para Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para a glória dele. Efésios 1 diz isso. Fomos criados para a glória de Deus. Fomos comprados por Deus para a glória dele. E nós só vamos nos realizar na glória dele. Nós cumprimos a nossa missão quando nós adoramos ao Senhor. Quando nós exaltamos o nosso Deus. E olha como é que foi isso, lá no versículo 6. Né? No versículo 6 do capítulo 9 de Neemias, ele começa a adorar e eu daria tudo para voltar no tempo. Se a gente pudesse voltar no tempo. Né? Até do versículo 5, ele cita alguns nomes aí na parte A. Eu vou pular essa partezinha por causa do nosso tempo. E diz assim na parte B desse versículo 5. Levantai-vos, bendizer ao Senhor vosso Deus. Aliás, versículo 4, desculpa. Versículo 4, a última parte do versículo. Eles se puseram em pé sobre os degraus dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor Deus. Olha que lindo, gente. Não sei vocês, mas eu quando li esse texto, falei assim, daria tudo para ver os levitas lá, ver aqueles homens lá naqueles dias, no meio da praça, uma multidão, após a leitura bíblica, e eles gritarem bem alto, vamos louvar o Senhor, né? Olha que lindo, né? E aí, no versículo 5 final, fala, levantai-vos, bendizei o Senhor nosso Deus, de eternidade em eternidade, bendito seja o seu glorioso nome, que está exaltado sobre toda bênção e louvor. Tu, só tu és Senhor, tu fizeste os céus dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele existe, os mares e tudo quanto neles há, e tudo os que conserva todos, o exército dos céus te adora. E aí ele continua descrevendo Abraão. É claro que quando ele fala da criação, aqui está um resumo do resumo, mas se eles fizeram a leitura todinha, eles devem ter relembrado lá a criação das flores, da lua, das estrelas, dos pássaros, dos animais, deve ter contado, deve ter lido a história de Noé. Aqui só está a história de Abraão, ainda com o primeiro nome dele, ainda com Abraão, né? Abraão ainda. Não chamava Abraão, antes chamava Abraão, né? Mas deve ter contado o sacrifício de Isaac, deve ter contado a história de Jacó, de José abraçando seus irmãos, a fundação de Israel. Eles devem ter lido todos, porque aqui ele fala de Moisés e fala de alguns milagres, mas deve ter lido todos os milagres do deserto, a água da rocha, do maná está aqui, né? O maná que caiu do céu, a sustentação de Deus, a coluna de nuvem. Já pensou se nós tivéssemos tempo para lembrar todos esses milagres aqui e a gente poder debater eles e comentar? Quão rico não seria? Ele comenta todos os milagres e aí ele fala da conquista da terra de Canaã todinha. Ele vai falar dos reis, vai falar da prosperidade e vai falar das fraquezas também, porque eles vão adorando e confessando. E para concluir, né? E para concluir, eles fazem uma aliança diante do Senhor. Quando termina tudo isso, eles fazem uma aliança com Deus. A palavra aliança em hebraico é berit.
faz uma berite com Deus. Essa palavra berite, aliança, que está no último versículo aí do capítulo 9, essa aliança pode significar acordo, pode significar amizade, pode significar companheirismo, mas pode significar também casamento, como se fosse um casamento. Quando o homem e a mulher se unem, é uma berit, em hebraico. É uma aliança, é um casamento. Aqui, nesse avivamento, tem confissão. Eles rasgaram o coração diante do Senhor. Eles realmente adoraram a Deus na beleza da sua santidade. Eles reconheceram a grandeza do Senhor. E isso foi realmente porque a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus com sinceridade, em contato com ela realmente move realmente o coração deles. E aí, o que resta para eles é fazer um pacto, um compromisso diante do Senhor. E aí vem para a gente, na área de empreendedorismo, nós temos realmente uma aliança com o Senhor? Nós temos realmente um compromisso com Deus? Nós temos realmente uma aliança com Deus? Noé fez uma aliança, Abraão fez uma aliança, os patriarcas fizeram aliança, Moisés fez uma aliança, a entrega dos mandamentos foi uma aliança. Aquilo que Josué falou lá no capítulo 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma aliança. E aqui no capítulo 9, no último versículo, eles fazem uma aliança. Olha que lindo esse último versículo aí, para a gente concluir, para a gente orar. Contudo, por causa disso, tudo isso, firmamos um pacto, uma aliança, e os escrevemos, e selam os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. A autoridade civil, a autoridade religiosa, no pacto com Deus. Porque esse avivamento, além de produzir adoração, confissão, posse realmente um compromisso, ele se levanta. Por exemplo, a gente prega o evangelho, evangeliza as pessoas, a pessoa aceita Jesus, e depois vai para o batismo. Batismo é uma aliança. Batismo é uma aliança. E a gente renova essa aliança toda vez que a gente toma Santa Ceia na igreja, por exemplo. Né? Vamos fazer assim no nosso dia a dia. Aqui no livro de Neemias, eles escrevem. E no capítulo 10, nos primeiros versículos, está ali a descrição, quem assinou o pacto, quem assumiu o compromisso publicamente. E aqui fala, assinam as autoridades, assinam os sacerdotes, assinam os levitas, então autoridades civis e religiosas, todas juntas, vamos servir a Deus. Daqui para frente, Deus vai ser o nosso Deus. Vocês lembram, na oferta, na contribuição, que Neemias, vocês estão participando aí sempre dos nossos encontros, Neemias não coloca o nome dele? Ele fala assim, o governador deu, ele era o governador, né? Ele fazia o governador e fala a quantidade de ouro, de prata que Neemias entregou lá para o sacerdócio. Agora, quando é para fazer a berite, sabe quem que é o primeiro nome? Fazer aliança? No capítulo 10, versículo 1. Os que selaram foram Neemias, o governador, e aí descreve o restante. Sabe o que significa isso, queridos? Que nós devemos, como liderança, ser o primeiro. O líder do empreendedorismo na empresa, assumir um compromisso com Deus, tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro. Nós temos que encabeçar a lista. Vamos fazer um pacto com Deus? Vamos fazer o nosso sócio maior, pastor Efraim, igual o senhor sempre falou aqui antes. Deus é o nosso sócio maior? Então vamos fazer um pacto com ele? Então vamos assumir. Aqui é um pacto, aqui é vamos falar do empreendedorismo, contrato social. Quem vai assinar o contrato social, que a nossa empresa vai ser para a glória e honra do nome do Senhor? Neemias assinou. Foi o primeiro. O governador assinou e colocou meu nome. Põe meu nome aí. Ele se autorizou o selo. E aí vem para mim e para você. Somos os primeiros a aceitar? Concluindo. Eu quero aproveitar, pastor Efraim, se o senhor me autorizar, eu já queria fazer a minha oração já em cima daquilo que a gente falou, só para a questão do nosso tempo. Só relembrando. Então, no capítulo 9 tem
leitura da Bíblia, primeira parte. Segunda parte tem confissão. Terceira parte tem adoração. Quarta parte tem pacto. Que a gente guarde isso no nosso coração, no dia de hoje. Feche os teus olhos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse encontro de hoje. Obrigado pela tua palavra, que nunca volta vazia. Senhor, a tua palavra, aqui no capítulo 9 de Neemias, no meio de Jerusalém, produziu um grande avivamento. Muitas lágrimas. Gente que tirou as vestes, se vestiu de saco, que cobriu a cabeça com terra e reconheceu suas fraquezas e pediu ajuda e pediu misericórdia ao grande Deus. Mas soube reconhecer, soube abrir os lábios e falar que tu és o grande Deus, o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, que guardou, que sempre foi fiel. Senhor, e houve reconhecimento das fraquezas, das quedas, dos erros deles. Que assim também nós possamos sempre olhar para ti, Senhor, sabendo que tu és o nosso provedor, o nosso sócio maior, aquele que vai estar sempre abrindo uma porta e dando uma direção, jamais errando. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, ajude a gente, Senhor, a caminhar pelo avivamento, tendo sempre a Bíblia aberta, mas também tendo o coração aberto para admitir os erros, para te adorar e para fazer uma aliança. Não uma aliança somente aqui para essa vida, não uma aliança somente aqui para enquanto nós vivermos aqui neste mundo, mas acima de tudo para uma aliança e um compromisso de eternidade, Senhor. Porque assim como tu disseste, Jesus, lá na ceia, este é o pacto da nova aliança, derramado em favor de muitos, que foi o teu sangue, Jesus, como o Cordeiro de Deus. Que a gente sempre possa ter essa aliança, esse compromisso e a nossa responsabilidade em te honrar no mundo caído, no mundo rebelde, no mundo distante de ti. Ajude a gente a ser luz, a levar a tua palavra, a viver a tua palavra e termos um coração conectado ao teu coração, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, amém. Aprendendo cada dia, né, queridos? Aprendendo através da palavra de Deus. Nós temos nossos negócios, nossos empreendimentos, fazemos alianças com Deus, mas antes, querido, como nós aprendemos na palavra de Deus hoje, temos que ter prazer na palavra dele, estar ligado com Deus através da sua palavra, né? Estar ligado a ele através da oração, da intimidade com Deus, olha que coisa, né? Derramar o nosso coração, confessar as nossas culpas, reconhecer esse Deus maravilhoso, né? Ser um verdadeiro adorador, aí fazer essa aliança com ele, né? Olha como nós aprendemos, a escadinha que nós temos que subir aí, cada dia, né? Através da leitura, da oração, da confissão, através da adoração, e aí sabendo que Deus está presente com a gente nos nossos negócios, na nossa vida. Algum comentário, querido? Fica à vontade, abre o seu microfone e fica à vontade. Senhor, irmãos, A paz, feliz por ter o pastor Aldo aí, meu pastor, juntamente com Deus abençoe. Obrigado pela mensagem de hoje, meu pastor Elias. Isso é bênção de Deus. Um louvor, só uma partezinha que diz assim, ó. Louvarei ao Senhor, louvarei de coração, com o justo na congregação, pois as obras de Deus são fiéis e dão prazer, majestade feito há em tuas mãos. Louvarei ao Senhor de todo o coração, louvarei
na presença de Deus, pois as obras de Deus são fiéis e dão prazer. Louvarei ao Senhor para sempre. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Eliseu. Mais alguém, queridos?